Fala aí, Nuno, tudo bem? Sejam bem-vindos. Para a gente gravar rapidinho as aulas que vão cair na nossa prova, né? A pedido de vocês, eu vou gravar elas, mas vou gravar elas juntas, essas duas matérias que a gente já aprendeu, que são os ciclos biogeoquímicos, mas também a outra matéria que a gente viu. Vou gravar elas juntas para facilitar. Mais uma revisão de tudo que a gente já viu, né, nas aulas no Zoom. E aí a gente vai começar aqui no ciclo biogeoquímicos, que não adianta eu falar a página para vocês porque é diferente, mas é essa parte aí do livro, que vai falar sobre a ciclagem da matéria orgânica, que no nosso planeta, essa matéria, ela vai participar de um ciclo, que ela vai participar de uma renovação, tá bem? E aí a gente tem a ciclagem da água, que a gente já viu, né, quando vocês eram mais novos, que é aquela questão de tem a água, ela evapora, ela vai para o céu, ela condensa, vira líquido, precipita em forma de chuva, né? E todos esses ciclos que estão aí presentes no nosso planeta. E a gente vai começar pelo ciclo do nitrogênio. A importância do nitrogênio, antes da gente começar, é porque ele é parte da composição do nosso DNA, do nosso RNA, das proteínas que constituem nosso cabelo, a nossa pele, as nossas unhas, tá bem? Então, é parte muito importante da nossa vida e de outros animais, de outros seres vivos. O nitrogênio, ele vai ser o gás N2, que é o gás mais abundante na nossa atmosfera. O gás que tem maior quantidade, 72% mais ou menos da nossa atmosfera é formada pelo gás nitrogênio, N2. Só que esse gás não consegue ser absorvido pelos seres vivos através do processo de respiração. Eles precisam assimilar esse gás de outra forma. E como é que isso vai ser feito, né? Existem bactérias fixadoras de nitrogênio que vão fixar o nitrogênio no solo. Depois, esse nitrogênio vai passar por um outro processo, um processo de nitrificação, tá? Através das bactérias nitrificantes. E quando esse nitrogênio passa por esse processo de nitrificação, sendo transformado em nitrito e nitrato, aí sim os seres vivos conseguem assimilar, ou seja, absorver esse nitrogênio do solo, que é o caso, quem faz isso são as plantas, né? E, continuando o ciclo aí, tem as bactérias desnitrificantes, que vão decompor a matéria orgânica, retirando esse nitrogênio da matéria orgânica e transformando mais uma vez em gás nitrogênio e devolvendo para a atmosfera. E aí forma esse ciclo, tá? E aí, dentro dessa parte desse ciclo, quando a gente entra na incorporação, os vegetais incorporam, os animais comem, esse nitrogênio vira outras coisas, como excretas nitrogenadas, a urina, a ureia, e caem de volta no ambiente, passam por esses processos para também serem devolvidas para a atmosfera na forma de N2, tá bem? Então, os animais têm uma participação muito grande de suas excretas nitrogenadas nesse ciclo. E a morte deles também. A morte de animais e vegetais também vai devolver esse nitrogênio para a natureza. Esse nitrogênio sendo devolvido para a natureza, ele passa por esse processo de desnitrificação e vira gás nitrogênio mais uma vez, tá? Esse daí é o processo do ciclo do nitrogênio. E aqui embaixo a gente tem uma coisa legal, que é uma curiosidade, que algumas plantas, elas vão absorver nitrogênio de outra forma. Em solos pobres de nitrogênio, essas plantas serão as plantas carnívoras, que vão retirar o nitrogênio, fósforo, de animais. Então, elas vão comer o animal, não para obter a energia dele, né? A glicose e tudo isso que a gente conhece, mas para obter o nitrogênio, essa base para formar as proteínas, as enzimas dessa planta. Próximo ciclo é o ciclo do carbono, tá? Gás carbônico lá. E aí a gente tem um processo muito grande nesse ciclo, que é o processo de respiração e o processo de fotossíntese, que são processos antagônicos. Esse gás carbônico pode estar na nossa atmosfera na forma de CO2, e esse CO2 é incorporado pelas plantas, tá? Incorporado pelas plantas. Então, elas vão pegar esse CO2 e vão transformar ele em outra coisa, vão transformar ele, por exemplo, em glicose. Essa glicose, que também tem carbono, é consumida por outros animais.
E aí, no processo de expiração, né, de respiração dos animais e das plantas também, esse CO2 vai ser liberado de volta para a atmosfera. Então, ele é incorporado pelas plantas através da fotossíntese e é liberado para a atmosfera através do processo de respiração. Mas existe também um carbono que ele já está um pouquinho mais para baixo, né? Ele já estava guardado, que são as reservas de carbono que a gente tem. E essas reservas de carbono, elas vão saindo do nosso ambiente hoje cada vez mais por conta da presença de indústrias. E aí a gente tem uma grande questão, porque existia um carbono circulante, um carbono que estava ali no processo de constituição dos animais, fotossíntese, no processo de respiração, que é o carbono circulante que o mundo, né, nosso planeta estava acostumado. Só que com o desenvolvimento de novas tecnologias, parte do carbono que estava guardado, a nossa reserva de carbono em combustíveis fósseis, em camadas mais para baixo da Terra, esse carbono está sendo retirado da natureza e sendo colocado de volta aí na atmosfera. E isso gera um problema. Por quê? A gente tinha uma quantidade X de carbono circulando e agora a gente tem X mais Y, ou seja, aumentou a quantidade, tá bem? O que vai trazer um problema para a nossa atmosfera, que é o problema do aquecimento global, a intensificação do processo natural, que é a intensificação do efeito estufa, tá? Vou passar aqui para a próxima. E aí a gente entra nesse problema. Por quê? O efeito estufa é um efeito natural. É um efeito que mantém a temperatura do nosso planeta, que vai fazer com que essa temperatura seja constante, ela não varie demais entre o dia e a noite, fazendo dias muito quentes e noites muito frias, que sejam incompatíveis com a vida. Então, o efeito estufa é benéfico, só que com a interferência humana, retirando esse carbono das nossas reservas e aumentando o gás de efeito estufa, não só esse, mas outros, surge o aquecimento global. Porque essa temperatura que estava sendo guardada, ela vai ser cada vez mais guardada. Então, a radiação solar que estava escapando não vai conseguir escapar. Então, o nosso planeta está aquecendo de modo geral, aumentando a temperatura média do planeta, tá bem? Nós temos, junto aí, né, eles são dois ciclos muito conectados, que é o ciclo do nitrogênio, do gás carbônico e o ciclo do oxigênio. Porque esses dois processos, fotossíntese e respiração, estão muito ligados. Então, no ciclo do oxigênio, por exemplo, os animais e as plantas, no processo de respiração, vão incorporar esse oxigênio também, que depois vai ser liberado de outra forma. Vai ser liberado através de decomposição e tal, mas ele vai ser devolvido para a atmosfera no processo de fotossíntese. Então, os animais e as plantas incorporam na respiração e as plantas devolvem no processo de fotossíntese. E a gente conversou até na aula, né, que os maiores fotossintetizantes que jogam maior quantidade de oxigênio na nossa atmosfera não são as grandes plantas, e são sim os fitoplânctons, as algas microscópicas que vivem nos nossos mares, tá? E aí, falando ainda um pouquinho sobre esse ciclo do oxigênio, parte desse oxigênio, do gás oxigênio, das moléculas de oxigênio, também ficam presas na nossa atmosfera, quando se forma o gás ozônio. Esse gás ozônio, que forma a camada de ozônio ali na nossa atmosfera, ele é a junção de 3 átomos de oxigênio. Então, eu tinha um gás oxigênio, tá? Que chegou em uma determinada parte da atmosfera e encontrou um outro átomo de oxigênio. Então, ficaram 3 átomos juntos que formam o gás ozônio. E esse gás ozônio é extremamente importante, porque quando vem a radiação solar e bate nessa molécula, ele vai separar essa molécula. Ou seja, a energia que ele veio carregado de lá do Sol até aqui vai ser incorporada, vai ser dissipada nessa molécula. E aí, nesse momento, quando ela vai separar os átomos e depois esses átomos vão se reunir, porque eles querem ficar juntos, tá bem? A gente tem um problema muito sério com alguma liberação de alguns gases que são chamados CF6 clorofluorcarbonetos,
que eles se grudam ao átomo de oxigênio, não permitindo que se formem novas moléculas novas moléculas de ozônio, do gás ozônio. Ou seja, a camada de ozônio reduz, a quantidade de moléculas ali reduz, ou seja, tem uma probabilidade muito maior de entrar uma quantidade nociva de radiação solar no nosso planeta, tá bem? E aí, por último, a gente fala do famoso ciclo da água. O ciclo da água que você já vem aprendendo há muito tempo, né? Falando dos 3 estados principais da água: sólido, líquido e gasoso, processo de evaporação, condensação, liquefação. E aí a gente vai vendo isso aqui conforme o ciclo. A água, vamos começar com a água presente ali no nosso planeta, que existe a água superficial, que é a água que está em mares, rios, que passa pelo processo de evaporação. Existe a água congelada, que vai passar pelo processo de derretimento e, posteriormente, pelo processo de evaporação. Tem a água que é a reserva, que é essa daí que vai dar origem, né, a muitos rios, vai dar origem a muitos lagos e lagoas, mas também vai ser uma reserva de água que tem no nosso planeta, que é mais difícil de participar desse ciclo da água. Então, o que acontece? Animais, plantas e a água superficial vão passar pelo processo de evaporação ou evapotranspiração, que é o que passam as plantas, por exemplo. Essa água líquida se transformou em gás, vai subir para a atmosfera. Na atmosfera, ela vai sendo resfriada de maneira gradual e vai se condensando, formando as nuvens de chuva, tá bem? Quando ela vai se condensando, ficando líquida, essa nuvem cada vez mais pesada, chega um momento que a água precisa precipitar. Essa precipitação da água é a chuva, como a gente conhece, que vai renovar esse ciclo, tá bem? As águas congeladas, por exemplo, como mostra aí na imagem, no topo de montanhas, elas vão dar origem a alguns rios, através do processo de derretimento do gelo. Ficou entendido? O nosso rio Amazonas, ele começa lá em cima, nos Andes, porque o processo de derretimento também alimenta uma grande parte desse nosso rio Amazonas aqui. Claro que ele tem outros afluentes, que vão fazer com que ele fique bem grande, né? Mas parte dele é formado lá em cima, lá naquela parte da Cordilheira dos Andes, com o derretimento do gelo. E aí é isso, turma. A gente fez alguns exercícios, né? Eu já expliquei para vocês o que eu vou querer na prova. Então, a gente vai parar por aqui, essa aula, e aí eu volto para a próxima, para ficarem bonitinhos, separadinhos. Peraí, já volto.